Júlio, eu queria fazer um salto aqui, né? Quando a gente fala, né, estamos falando de liderança, a gente tem que falar e não pode esquecer, obviamente, dos conselhos consultivos, das empresas. E aí, essa diversidade que você fala, né? Você trouxe uma diversidade etária, mas eu acho que não está só aí. Eu já ouvi você falando em algum, né, aqui nas nossas buscas, nos nossos preparativos, que um conselho consultivo não pode ser só um enfeite, né? Como que você enxerga que as empresas têm que preparar um conselho para que ele não seja só esse enfeite e que de fato ele gere resultados concretos para essa empresa, né? Quando a gente pensa que o conselho é esse norte na liderança estratégica das empresas. Ô, Tiago, a grande questão que eu tenho falado, provavelmente essa matéria que você leu, é que, assim, o conselheiro, né, o conselheiro consultivo certificado, né, tem passado agora por uma questão que o passado já se apresentou com a história do coaching. Coach tinha uma formação, era uma coisa desafiadora, de uma hora para outra todo mundo era coach fazendo um treinamento na internet de 2 horas. Então, o que está acontecendo? Formar gente no conselho está virando agora um negócio. E aí, isso é um baita de um risco, porque no final do dia, o empresário que monta o conselho, respondendo a sua pergunta, Thiago, ele quer ver valor naquilo. Ele quer entender que um conselheiro não está pegando a vida dele, entregando, e cheguei aqui, eu dei esse resultado, e segue o líder que acabou. Ele não quer isso. Ele quer, no final do dia, que o EBITDA dele melhore, que a venda dele melhore, que a gestão dele melhore, e ele espera que esse conselheiro faça esta mudança. Então, uma das questões aí para se responder essa pergunta que você me fez primeiro, eu tenho adotado uma dinâmica que implementa uma governança, implementa um conselho que você possa, por exemplo, já envolver alguns executivos. Isso é muito difícil, porque o executivo no conselho mistura papéis, então você tem que saber fazer isso. E aí, com esta dinâmica híbrida, você traz conselheiros externos, tá gente de dentro, faz uma governança, faz um rito, claro, um regimento, claro, do conceito, do conselho, e você começa a perceber que aquele conselho tem entregas efetivas e que ele está mudando rotas efetivas. E aí você consegue estruturar melhor, trazendo mais gente de fora, agregando valor. Porque eu acho que o grande desafio, Tiago, dessa tua pergunta é que assim, eu vou montar um conselho. Hoje, para você trazer um conselheiro é de 10 a 20 mil reais uma reunião. Aí o cara pô lá 5 conselheiros por 60 mil uma reunião, 30 mil uma reunião, quer dizer, cara, no final do dia, todo mundo tem que ter visão de dono e ser empresário. Então aquela conta precisa fechar. E aí, quando eu falei do enfeite, foi exatamente isso, falar, então, eu vou lá na reunião e falo algumas coisas, ou de repente, como está acontecendo agora, taxação, o mercado está balançado, eu sou conselheiro de 5 empresas e simplesmente eu estou esperando a minha reunião lá chegar para dar um posicionamento e dizer, Júlio, não, estou pesquisando o mercado, estou olhando o impacto desses mercados que estão acontecendo, nessas empresas que eu sou conselheiro, e já estou dando recomendação antes da reunião, estou sendo hands-on, antes da própria reunião. Então, acho que parte do empresário entender o valor para aquilo parar de pé, mas parte muito mais, Thiago, de quem está nesse papel de implementação, construir valor. Eu sou membro da ABC3, né, Associação Brasileira dos Conselheiros Consultivos Certificados, né? Então, nós temos um debate lá de qual é o nosso papel para exatamente fazer com que essa pergunta que você fez, ela seja respondida. Então, nós precisamos cada vez, essa minha fala, essa minha questão de eu provocar o mercado é para chamar esses conselheiros que têm condição de agregar valor a fazer isso na prática.